Mas preste bem atenção. Bons atos, olha o que eu coloco aqui. Bons atos de bondade e fé livraram essa família da morte de Lázaro, livraram essa família do sofrimento, livraram essa família das lágrimas. Então coloque seu coração primeiramente. Não pense que só porque tem muito crente assim, eu faço isso para a obra de Deus, eu faço isso e por que eu sofro tanto? O teu relacionamento com Cristo e a bondade para com Ele, você não faz como merecimento, você faz porque você ama Ele. Entenderam? A outra coisa que você vai analisar nesse texto é que Jesus ele tem um poder sobre a morte. E que a morte do crente ela é tipificada como um sono, não é um sono. Porque se a morte fosse um sono, aí estaria errado. Vamos lá, Filipenses 1, 21 e o 23. Rapidamente, vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia. A gente tem que explicar isso aqui direitinho. 21. Porque para mim o viver é Cristo. 23, né? Pode ir. Mas de ambos os lados, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Tendo desejo de estar com Cristo. E o quê? Porque isto ainda é muito melhor. De partir. Partir e estar com Cristo. Então, se era um sono, vai ficar na sepultura. Como é que ele diz que tem desejo de partir e estar com Cristo? Então, sai essa ideia que a pessoa, na hora que morre, ele fica lá na sepultura dormindo. Não existe isso. Não existe isso. Se fosse assim, Paulo não ia dizer, eu quero logo partir e estar, que é muito. O que foi que Jesus disse para o ladrão na cruz? Lucas 24. Hoje tu estarás comigo? Então, aqui Jesus está falando apenas de modo metafórico. Não é assim? E depois ele disse, não, nosso amigo só está dormindo, eu vou acordá-lo. E é claro que ele estava falando da morte. Mas a morte que ele estava dizendo é que para esta vida você perde todo o relacionamento. Quando o crente morre, ele perde o relacionamento com essa vida e começa um relacionamento com a vida lá nos céus. Então está aí, vamos 1 Tessalonicenses 4,13, só para vocês terem uma ideia. Rapidinho, eita coisa boa, é a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,13. Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pronto, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Acerca dos que já dormem. Como se não tivessem esperança. Então, esse dormir aqui é apenas... Aqui não está falando que a pessoa vai morrer e vai para a sepultura. Nós temos vários textos para a sepultura. Nós temos o Bor, nós temos o Queber, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não existe essa ideia como uma certa religião prega aí, que é um sono, que a pessoa vai para lá. E aí é a própria Bíblia. Você tem que entender que a Bíblia tem a linguagem figurada, a Bíblia tem a linguagem literal. E se a gente não tiver cuidado, vai interpretar errado. Ok? Então, em primeiro lugar, quando você lê esse capítulo, a Bíblia já começa falando, lá 11 primeiro. Olha como é que a Bíblia começa falando. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa aldeia de Betânia, ela ficava a 32 quilômetros de Jerusalém, sendo que 3 da casa de Marta para Jerusalém, Marta e Maria, eram apenas 3 quilômetros. Agora, de lá para Betânia, 32 quilômetros. Olha como é que o texto prossegue. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Para aí, você tem 3 ações nessa mulher Maria. Ela ungiu Jesus com unguento. Ela hospedava Jesus. Ela abraçou os pés de Jesus. Eu pergunto, toda essa ação de adoração de Maria e o cuidado de Marta com Jesus evitou o sofrimento? Evitou perdas? Evitou a morte? Não evitou.